passada nós vimos como aconteceu a manifestação poética no Brasil. Nós falamos da poesia romântica. Nós vimos como se deu o movimento das gerações românticas na poesia. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a prosa romântica e sobre seus principais autores. Vejamos essa imagem. Cronologicamente, o primeiro romance brasileiro foi O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, publicado em 1843, mas por sua trama confusa e pela ausência das principais características do romance romântico, costuma-se falar que o primeiro romance brasileiro é o livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. Ao ser transformada em corte, a cidade do Rio de Janeiro sofre um processo de grande modernização. É a época em que nós temos uma considerável vida social. É a época das grandes festas noturnas, dos saraus, dos passeios ao longo da praia, dos passeios pelo campo. Lembre-se que neste tempo nós não tínhamos TV, cinema, nem tampouco o shopping center. Qual era a diversão das pessoas na época? Grande parte da população, e em especial advindos da aristocracia rural, jovens donzelas e estudantes, buscavam na literatura uma forma de entretenimento, já que nós não tínhamos outra forma de divertimento. Neste período, nós temos a grande circulação dos folhetins. Folhetins podem ser considerados os precursores da novela tal qual conhecemos hoje. Neste período também nós encontramos uma intensificação daquelas características que nós vimos na aula passada. Nacionalismo, preocupação com o resgate histórico, tudo isso vai influenciar e vai estimular o desenvolvimento do romance romântico no Brasil. Mas você deve estar perguntando, romance romântico? Isso não é pleonasmo, Edna? Não, não é pleonasmo. Nós temos romance romântico, romance realista, romance modernista. Na aula de hoje, nós falaremos deste tipo de romance, do romance romântico. Existem várias classificações para os romances românticos. No nosso curso, optamos por uma classificação temática. Nós temos, ambientado na corte, o romance urbano. E temos o romance regionalista, histórico e indianista, ambientados na província, no interior do Brasil. O romance urbano, como o próprio nome já diz, era ambientado na cidade. Ele retratava a sociedade da corte, a sociedade da cidade carioca. Nos romances românticos urbanos, nós encontramos as descrições das grandes festas, dos saraus e dos passeios, como vimos inicialmente. A essa temática dedicaram-se Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. No romance regionalista, nós encontramos autores preocupados em mostrar uma identificação do homem com o ambiente físico. Os autores regionalistas buscavam retratar em suas obras paisagens e espaços do Brasil que até então mostravam-se livres do contato com o colonizador, com o europeu. Nessa obra nós temos um caminhar, um deslocar da literatura que permanecia pela faixa litorânea para o interior do Brasil. Nesta temática destacam-se José de Alencar, Bernardo Guimarães, Visconde de Toné e Franklin Távora. Nos romances históricos, nós encontramos um forte traço, uma forte marca da imaginação. Mas eles não eram históricos? Sim, eles eram históricos, mas o fato histórico era apenas um gancho, um motivo para que o autor escrevesse, criasse toda a sua história. Nessa temática, vejamos quais são os principais autores. Destacam-se José de Alencar e Visconde de Toné. Mas é o romance romântico indianista, o romance considerado símbolo de todo esse período, de toda a prosa romântica. Neste romance indianista, nós encontramos, mais uma vez, a retomada dos valores e das belezas naturais do Brasil.
Neste texto, nestes romances, nós encontramos a figura do índio, que passa sempre a ser um herói de toda a trama. O índio é visto como o bom selvagem. Ele é sempre bom, bonito e forte. Vejamos qual foi o autor que se dedicou a essa temática. Nós temos o grande representante José de Alencar. Durante a explicação, você deve ter notado alguma repetição. Nessas telas em que você acabou de ver, um autor se repete. Que autor será esse? Vejamos as telas novamente. Essa foi fácil, não? José de Alencar foi o grande representante da prosa romântica no Brasil e escreveu romances que tratam de toda essa temática, de toda a temática do período. Escreveu romances históricos como As Minas de Prata, em que conta a história, a busca de um tesouro perdido pelos aventureiros e por imigrantes, e também escreveu romances regionalistas, como O Gaúcho, em que narra, em que conta toda uma trama que se passa nos pampas do sul do Brasil. Vejamos agora a imagem de José de Alencar. José de Alencar, o nosso símbolo, o homem da prosa romântica do Brasil. A obra de José de Alencar é uma obra muito vasta e é uma obra muito conhecida e muito lida, não só hoje, como em outros tempos. E você, nosso vestibulando, não pode deixar de lê-lo. Por isso, é muito difícil falarmos de uma ou duas obras que se destacam. Quase todas são frequentemente pedidas nos grandes vestibulares. Mas uma que sempre aparece é o romance urbano Senhora. Neste romance, José de Alencar nos conta a história de Aurélia e de Fernando Seixas. Esses jovens eram jovens apaixonados, mas que acabam sofrendo por algumas complicações, por situações desagradáveis provocadas pelo dinheiro e pela ambição. O Fernando Seixas, ele era muito ambicioso. Ele gostava de Aurélia, mas ele recebeu a proposta para se casar com uma moça que tinha um dote muito maior. E ele, que não era bobo nem nada, deixa Aurélio e vai para se casar com essa moça. A Aurélia, por sua vez, acaba ganhando, recebendo uma herança que nem sabia de onde vinha essa herança. São coisas do romance romântico. Como num passe de mágica, as coisas acabam acontecendo. A Aurélia, então, com essa herança, fica rica. E o que ela faz? Estava muito brava com Fernando e acaba propondo a compra do noivo. Ela oferece um dote muito maior do que o da outra moça. E Fernando, ambicioso como ele, acaba deixando a moça para ficar com a Aurélia. Parece que tudo vai se encaminhar bem, mas a Aurélia, muito brava com o rapaz, não aceita o casamento. Eles têm um casamento de aparências, que só vai se consumar depois de muito vai e vem no final do livro, quando o Fernando Seixas consegue juntar o dinheiro que a Aurélia pagou pelo dote. No final, como todo romance romântico, os dois acabam ficando juntos, a Aurélia confessa o seu amor e eles vivem felizes para sempre. Vejamos agora um trecho de uma outra obra muito conhecida de José de Alencar. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Iracema é uma das índias mais conhecidas de toda a literatura brasileira. E o próprio nome dela é que dá o título à obra. E é um nome muito significativo. Além de significar lábios de mel, também é o anagrama da palavra América, ou seja, a Iracema representa o encontro do colonizador europeu com a nova civilização, com os novos habitantes. E ele vai contar a história de amor de Iracema
e do jovem português Martim. Outro grande e importante autor desse período é Joaquim Manuel de Macedo, o Macedinho, mas sua importância se deve mais por ter sido ele o autor da obra introdutora do romantismo no Brasil, A Moreninha. Vejamos uma de suas primeiras capas. Segundo a crítica literária, o livro A Moreninha é uma obra ingênua, extremamente sentimental, um livro de enredo simples que conta a história de amor de Augusto e Carolina. O obstáculo à união dos dois era uma promessa de amor feita por Augusto, ainda menino, a uma garota desconhecida. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, é outro livro muito importante da prosa romântica. Ele é considerado uma obra inovadora. Por quê? Porque traz elementos diferentes que acabam destoando um pouco dos romances que vimos até agora. Ele traz a figura de Leonardinho, considerado um anti-herói se comparado às características dos heróis românticos. Mas, embora inovadora, não pode ser considerada como uma obra precursora do realismo, pois seu realismo ainda é muito ingênuo e despretensioso. Vejamos agora um outro grande e importante artista desse período, mas já numa outra área. Vejamos agora a imagem de Martins Pena, que consolidou o teatro popular brasileiro. Martins Pena escreveu comédias de costume sobre a sociedade carioca da época. Em suas cenas rápidas e engraçadas aparecem vários tipos populares. Foi muito popular e muito assistido durante o período. Então não se esqueça, hoje nós falamos da prosa romântica e nessa prosa destaca-se a figura do grande José de Alencar. Por hoje é só, um abraço e até a nossa próxima aula.